O direito administrativo sancionador é um ramo do direito administrativo que trata da responsabilização de indivíduos ou de empresas que violam normas administrativas impostas pelo Estado. Nesse caso, a gente está falando, quando fala desse direito administrativo sancionador, ele é diferente do Código Penal, né? Que lá no Código Penal tem os crimes contra a administração pública. Nesse caso, vai ser, por exemplo, porque na administração, quando a gente fala do direito penal, a gente está falando dos crimes, né? E na questão do direito administrativo, a gente está falando sobre processos administrativos. Então, vai ter sim uma sanção, uma punição, mas diferente do direito penal, que trata, né, como um crime. Desse processo, a questão do direito administrativo é justamente para não ser levado para o Poder Judiciário, né? Vai ser uma coisa dentro do órgão que vai ser resolvido, um processo administrativo. Ele vai regular a aplicação de punições dentro da administração pública, sem necessariamente levar para o Poder Judiciário, né? E esse ramo do direito, né, esse processo administrativo, ele busca isso justamente para ter um bom funcionamento dentro do órgão, né, para que esteja uma proteção tanto do interesse público quanto das ações dos particulares dos servidores públicos, né? E dentro desse processo administrativo, quais são os princípios? Princípio da legalidade, que nenhuma sanção deve ser imposta se não estiver prevista em lei. O princípio do contraditório e ampla defesa, que é um princípio que a gente já conhece, né? Que o indivíduo ou a empresa acusada sempre terá que cometer, né, a infração, ele sempre vai ter o direito de se defender e de apresentar provas circunstanciais com a situação. O princípio da proporcionalidade, que as sanções elas vão ser aplicadas de acordo com o fato, né, com o ato, com a gravidade da infração. E o da tipicidade, que a conduta sancionada deve estar escrita de forma clara e específica na legislação aplicável. Também cabe destacar aqui a Lei 9.784 de 99, que também fala sobre os princípios da razoabilidade, da moralidade e do interesse público, tá? Em relação a como funciona esse processo administrativo, né? Vai ocorrer esse processo administrativo, ele é iniciado devido a uma identificação de uma infração de algum administrativo. E como a gente vai identificar essa infração? Por meio de fiscalização, realizada por órgãos, né? Denúncias feitas por cidadãos ou por entidades, ou auditorias mesmo conduzidas pela administração pública. A partir desse momento que se abre a prestação do processo administrativo, citadas as pessoas, feito um processo de instrução, que o órgão administrativo e a contraparte se reúnem, produzem prova, e essa etapa é essencial para a transparência do processo e também para evitar arbitrariedades, né? Dentro do processo administrativo, apesar de não ser considerado um crime, como eu falei do direito penal, ele também é aplicado sanções, né? Se ao final do processo for comprovado que teve a infração, ele vai sim ter sancionado. Quais são os tipos, né, de sanções que tem de acordo com a gravidade, né? Então, isso depende muito, pode variar de acordo com o setor, com o sujeito, com a situação e com a gravidade da infração. Dentro dela pode entrar multa, advertência, suspensão, né? Essas são as sanções, no caso, multa, advertência, sanções, cassação de licenças ou autorizações, ou a proibição de contratar com o poder público, como previsto na lei de licitações, né? Então, como eu já falei, as sanções elas vão ser aplicadas de acordo com o seu parâmetro. E o direito administrativo dessa forma, né, sancionador, ele é fundamental para a manutenção da ordem, né, e do interesse público, permitindo que o Estado regule e fiscalize as relações com a administração. E como eu falei, ela tem a finalidade justamente de quê? De regular, né, a administração em geral e fazer com que seja feita de uma forma, vamos dizer assim, mais leve do que previsto no Código Penal, né? De uma forma que tenha, como se fala, uma proteção contra a administração e também contra o sujeito previsto, né, no direito administrativo.